Oi, Márcio, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para participar do Compostos em Foco. E eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, desde que você saiu do Brasil até hoje. Bom dia, Érica. Primeira coisa, obrigado você por me convidar para essa entrevista. E é sempre bom estar conversando com gente do Brasil de novo. Óbvio que isso é muito perto do meu coração e é gostoso estar conversando com vocês. Eu saí do Brasil 13 anos atrás, nessa segunda vez. Eu já tinha saído uma vez do Brasil no começo da minha carreira, foram 2 anos nos Estados Unidos e agora de novo. Eu saí em 2007. Eu passei 4 anos nos Estados Unidos, e isso foi uma transição tranquila, porque antes de vir para os Estados Unidos, eu tive uma responsabilidade no México. Só que eu não me mudei para o México. Eu ficava no México 2 semanas e voltava para o Brasil 2 semanas. E como sequência dessa responsabilidade que eu tive no México, eu vim para os Estados Unidos em 2007, fiquei por aqui 4 anos. Aí eu tive uma oportunidade de ir para a China, para desenvolver os nossos negócios na China e na Ásia. Eu morei em Xangai por 2 anos com a família. Foi uma experiência muito interessante do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. E eu voltei para os Estados Unidos em 2013 e eu tenho estado nos Estados Unidos de 2013 até agora. E, óbvio, é uma experiência muito enriquecedora. Exige um certo sacrifício da parte pessoal, exige um certo sacrifício de adaptação, mas é uma experiência onde você aprende todo momento. Cada momento você está aprendendo alguma coisa diferente. Então foi muito interessante, eu gosto muito. A minha família foi muito boa para suportar toda essa mudança e também aproveitar a mudança. Então acho que foi bom para todo mundo. Eu recomendo. Que bom. Pelo fato de estar presente em centenas de indústrias, o setor global de compostos conseguiu equilibrar relativamente as perdas por conta da pandemia? O que eu quero dizer, mais ou menos, é assim, se há mercados consumidores de compósitos que foram menos impactados pela crise, ou os danos você acha que foram generalizados? Essa é uma crise mundial e impacta todo mundo, tá? Então, a projeção de impacto em compósito, quando você olha de maneira geral, é significativa e é grande. Agora, como qualquer crise que acontece, tem oportunidades, tá? Então, se você começa a olhar nos detalhes e nos segmentos de compósito, tem alguns segmentos que estão indo relativamente bem e tem alguns segmentos que estão indo muito bem. Okay? Quando você adiciona tudo isso, dá ainda negativo, tá? Mas deixa eu exemplificar isso. E deixa eu exemplificar isso baseado em algumas tendências iniciais que parecem estar acontecendo e que nós estamos seguindo de perto para ver se comprovam. Por exemplo, a preocupação com segurança, com limpeza, com higiene, está na cabeça e na conversa de todo mundo. Isso é uma grande oportunidade para compósito. Por quê? Sim. Painéis de compósitos são limpos por natureza, tá? Pode ter acabamento higiênico que facilita a limpeza, pode incorporar biocidas que matam germes e bactérias, tá? Então, isso é bom para compósito e tem alguns clientes nossos de compósito, tem alguns participantes do mercado de compósito que fazem painéis para hospitais, para clínicas, que estão vendendo muito bem nesse momento. Porque os hospitais têm que expandir rapidamente a disponibilidade de leitos, as clínicas têm que atender os parâmetros e os procedimentos de higiene e limpeza, e comprar painéis de compósito para revestir as paredes, resolve isso imediatamente. Exatamente. Olha, quer ver outro fenômeno super interessante que está ajudando o compósito em um segmento? As pessoas, como a legislação de ficar em casa e não poder ir para o trabalho, estão passando as férias e tempo mais em casa. Quando elas ficam em casa, principalmente na região norte do mundo, onde já é verão agora e as férias de verão estão começando, elas não estão podendo viajar. A viagem de férias de verão não está acontecendo.
O que elas estão fazendo? Elas estão investindo em lazer, que é perto da casa, ou investindo em melhorias na casa. Um lazer perto da casa é colocar uma piscina no fundo do quintal. Mas o verão é curto, você não pode construir uma piscina a partir do zero. Então o que você faz? Você compra uma piscina de compósito e instala em 3, 4 dias. Eles compram-se essas pequenas spas e jacuzzis para melhorar e para você ter pequenos barcos que você pode carregar até o lago mais próximo ou o rio mais próximo da tua casa, que você pode ir pescar e você não precisa viajar e é seguro e não tem contaminação. Então nós temos visto, principalmente na região norte do mundo, um crescimento na demanda por barcos, pequenos barcos usualmente, mas por barcos, por piscinas, por spas, por banheiras, por jacuzzis, e isso ajuda a compósito. Sim, com certeza. Como integrante do boarding da GEC Composites, quais os impactos que você acredita que o cancelamento da feira em 2020 pode trazer para o mercado em geral? Eu imagino que muitos lançamentos de produtos e parcerias foram postergados, por exemplo. Não, é verdade. Eu acho que ninguém ficou contente com o cancelamento da GEC. A GEC atingiu uma projeção e se tornou o grande e mais importante evento global de compósitos, sem dúvida nenhuma. Tá? Eu acho que foi com dor no coração que nós cancelamos a GEC. Por outro lado, era a decisão correta. Eu me lembro das conversas do board, nós tivemos 2 grandes discussões, nós estávamos debatendo e sofrendo para tomar essa decisão, mas chegou um ponto que era óbvio. A GEC estava marcada para um tempo, uma data que estava no meio da crise de pandemia na Europa, na Itália, na França, na Espanha, e tem muita gente que viria desses lugares. E além disso, ia causar um significante número de pessoas de terem que viajar internacionalmente, que naquele momento não era recomendado. Não era viável, então, sim. Foi a decisão correta. Eu acho que isso foi bom do ponto de vista de se preocupar com as pessoas e demonstrar que a GEC não está aí só para fazer negócio, mas também para manter a segurança e o bem-estar das pessoas. Quanto ao lançamento, eu acho que sim, tem uma influência, mas nós precisamos entender que essa influência não foi só para compósito, é para tudo que aconteceu no mundo. Sim. Então, quer dizer, não é que compósito ficou atrás dos concorrentes tipo aço, alumínio ou madeira, ou concreto, porque todo mundo atrasou e cancelou feiras. A segunda coisa que eu digo é o seguinte, o uso da plataforma digital está se mostrando muito mais produtivo e eficaz do que se pensava necessariamente. Então, nós, na Onscorning, assim como outros do mercado de compósito, mudou da plataforma da GEC, que é insubstituível, mas não estava disponível nesse momento, para uma plataforma digital, focando nos mercados onde você ia lançar um produto. Eu acho que no final vai estar ok, e tudo continuando bem, o que nós todos queremos. Ano que vem nós temos GEC e vai ser ainda melhor, porque nós vamos estar cheios de energia e cheio de novidade para dividir. Mas não foi a decisão correta. Qual era a expectativa global de crescimento em 2020 da indústria de compósitos até a pandemia? E se você tem ideia, quando a nossa indústria retomará esses patamares? É muito importante. E falar sobre ela dá a possibilidade de entender a dimensão do que nós estamos enfrentando agora. Quando o planejamento para 2020 estava acontecendo, em outubro, novembro do ano passado, já se sabia da possibilidade de que as economias globais iam passar por um momento de redução de atividade. Isso é normal, isso são ciclos econômicos. A questão era quando. A melhor hipótese que tinha naquele momento é que o mundo e as economias iam ter uma redução de atividade na primeira metade de 2020 e depois ia começar a recuperar na segunda metade de 2020. Mas tudo em valores relativos, não drásticos. Então, a projeção de crescimento de compósitos para 2020
quando nós estávamos em novembro do ano passado, era um crescimento de 1,5% a 2%, que é um bom crescimento, mas não é um crescimento forte. Normalmente eu digo que até 2% é um crescimento normal, de 2 a 4 é um crescimento esperado e bom para compósito, que é uma tecnologia nova. Acima de 4% é quando todos nós estamos celebrando e felizes, tá? Então, foi entrado no ano sabendo que nós estávamos num ano de crescimento normal, sem grande motivação. Quando veio a pandemia, a preocupação foi grande. O primeiro impacto da pandemia no mês de abril, maio, é uma redução de demanda de 20% a 30%, dependendo do setor. E hoje, a melhor projeção que existe para o mercado de compósito é que a redução de consumo em 2020 versus 2019 vai ser entre 10% e 15%. Mas como eu disse antes, e a gente precisa ter bem atento para isso, porque isso é muito importante, isso para compósito global em tudo o que acontece. Eu acho que é mais importante olhar para os segmentos. Nesse valor tem segmentos que vão estar relativamente bem, nesse valor tem segmentos que vão estar muito bem e tem segmentos que podem estar muito mal. Um segmento que causa preocupação e que tem uma grande demanda para compósito é o setor automobilístico. Okay? A projeção hoje, enquanto a projeção de compósito global é entre 10% e 15% de redução de demanda ano sobre ano, para a indústria automobilística, as projeções de hoje são de que a redução de consumo vai ser de 25%. Tá? Então, aí fala para você que você tem que olhar para os grandes números, mas quando você toma a decisão, você tem que olhar para os segmentos e para os detalhes. Tá? Sim, eu fiz uma entrevista com o Sandro Yamamoto, que é da Beólica, e para o mercado eólico as previsões são muito boas. Isso é verdade. Para esse ano e para o ano que vem. Ele fez um panorama muito bom para o ano. É aquilo que você concordo. falou, tem que ser por segmentos, né? Na hora de tomar qualquer decisão. E eu concordo plenamente, eu concordo plenamente com essa observação do Sandro, ok? O mercado eólico, até esse momento, nós estamos aqui na metade de junho, passando a metade de junho, tem se demonstrado extremamente resiliente e extremamente forte. A única redução que está se vendo no consumo de compósitos no mercado eólico é relacionado com o fato de que alguns fabricantes de pás tiveram que parar por causa das determinações legais e de governo local. Tá? Então, diversos deles pararam, a Índia parou por 3 semanas, na Europa eles pararam por 2 semanas, no Brasil teve menos desse efeito, porque eles conseguiram continuar a operação, mas a única redução que se vê hoje é a redução por causa da determinação legal de procedimentos contra a pandemia. E eu concordo que ano que vem ainda é forte. Uma notícia sobre isso é que aqui nos Estados Unidos, o governo e o Congresso aprovou a extensão do programa de incentivo para a energia eólica. Ele ia acabar esse ano, ele foi estendido para mais 2 anos, 100% em 2021 e 80% em 2022. Então, o que era previsto para cair começando em janeiro de 2021, agora é previsto para continuar forte em 2021 e transicionar por um menor consumo em 2022 e 2023. Isso é bom para compósito. Pás eólicas é uma grande aplicação. Nós dizemos o seguinte, pá eólica é a aplicação de maior consumo de compósito individual no mundo. Okay? É uma parte, uma peça que é feita que tem o maior consumo de compósito no mundo. Que bom, notícia boa. Cada vez mais a questão ambiental tem sido um fator que baliza as atuações das indústrias. Por ser um tipo de plástico, ou seja, um material teoricamente mais exposto às críticas, você entende que o setor global de compósitos evidencia a sua adequação à questão de sustentabilidade? Por exemplo, né, os compostos são vitais para o consumo de combustíveis e emissão de CO2 dos veículos. Dados como este não são pouco explorados pelas indústrias de maneira geral? Eu acho que isso é uma conversa importante, mas às vezes ela é um pouco mais complicada do que poderia pensar no primeiro momento. Eu acho que você deveria ter a conversa de sustentabilidade, de reciclagem, de impacto ambiental. Tem dois aspectos e uma empresa que está em frente do assunto tem que pensar em qual dos dois lados você está. Tem uma parte de consciência
de conscientização, de conhecimento, de conversa e de realização, que é muito importante, que é muito forte hoje, continua a crescer e é o início da jornada. Okay? Nesta fase, uma empresa tem muito pouco para fazer em termos de decisões reais, mas uma empresa tem que estar na conversa, tem que estar entendendo o que está acontecendo. A outra parte é a parte da realidade, de oportunidades e desafios no negócio que precisam ser resolvidas ou precisa ser endereçada automaticamente ou imediatamente. E em compósito nós temos as duas indo, tá? Então, para alguns setores de compósito, essa conversa está no início, é conscientização, é conhecimento, é educação, e nesses setores eu recomendo ir com cuidado, porque se você fizer grandes investimentos e trazer grandes recursos, não vai ter o resultado necessário porque não está preparado ainda. Em alguns outros setores, e você mencionou um aqui, a realidade está lá e precisa de decisões. Por exemplo, a emissão de CO2 com relação a veículos. Existe legislação, existe datas limites, existe objetivos, existe targets bem claro. Aí a oportunidade acontece. Eu acho que a indústria de compósito conseguiu absorver uma grande parte dessa oportunidade. O uso de compósito na indústria automobilística dos anos 2015 até 2018, esses 3 anos, foi extremamente alta. Só para te dar uma referência, o crescimento de compósito na indústria automobilística entre 2015 e 2018 está na casa entre 6% e 8% por ano mundialmente. Isso é um número muito bom. Como eu disse antes, qualquer número acima de 4% é onde todo mundo está contente. Agora está sofrendo com a perda de demanda em automóveis, mas não com a perda de penetração. Na Onscorn, nós tratamos sustentação ambiental e participação no impacto ambiental como uma coisa muito séria. Nós temos um líder que é responsável por isso, nós tomamos conta e nós aproximamos a situação de duas maneiras, internamente e externamente. Então, internamente, nós temos objetivos de 5 anos e 10 anos para reduzir o impacto ambiental das fábricas da Onscorn, onde nós produzimos, e externamente nós temos uma conversa aberta, com recursos, com conhecimento, com capacidade, para discutir com nossos clientes como o nosso produto e o produto que o nosso cliente fabrica podem melhorar e diminuir o impacto ambiental. Okay? Agora, não existe, a coisa importante nessa conversa é isso, não existe uma solução mágica. Okay? A conversa, o processo e chegar numa solução para sustentação ambiental é longo, é complicado, exige colaboração, exige concessões, mas tem uma solução, tá? Agora, para chegar lá, você tem que ir de volta para onde eu comecei minha conversa. Entender se aquele segmento, aquele cliente, aquele setor está na fase inicial de conhecimento e conversa e realização e entendimento do que está acontecendo, ou se já está na fase onde existem ações claras a serem tomadas. E aí você põe teu recurso de acordo. Entendi. Olhando agora para o Brasil, como o setor de compósito deve se comportar para mitigar os efeitos da crise e principalmente para aproveitar ao máximo a recuperação econômica quando ela vier? Essa é uma questão muito boa e difícil e mágica. Quem tiver a resposta vai ser um consultor. É muito nebuloso, né? Quem tiver a resposta vai ser um consultor muito bem sucedido e muito rico. Existe uma maneira de tratar o assunto crise que é comprovada, funciona e é bem genérica e aplica para compósito no Brasil. O approach, o gerenciamento da situação sob 3 aspectos: reagir, adaptar e
imaginar o futuro. Tá? Quando uma crise vem, a primeira coisa que você tem que fazer é reagir o mais rápido possível com objetivos de curto prazo. Por exemplo, preservar a saúde financeira da empresa, ter certeza de que você continua a conversar com seus clientes e não está deixando isso contaminar a tua relação com seus clientes, ter certeza de que você está ouvindo o que está acontecendo, porque as coisas começam a mudar de direção e você está atento, manter os teus funcionários e os teus talentos motivados, porque é difícil, não perder esses talentos, porque vai ser difícil para recuperar. Isso é o que eu chamo de reação. É a primeira coisa que você faz. E quanto mais rápido você fizer, mais chance de sucesso você tem na saída da crise. A segunda coisa que você faz, e não significa que você faz só depois que você reagiu. Você tem que fazer junto com reação. Você tem que adaptar-se. As coisas começam a mudar. A demanda não é a mesma. O preço não é o mesmo. Sim. O cliente tem dificuldades diferentes. Então, você rapidamente, enquanto você reage, você tem que pensar como que eu adapto o meu negócio para essa nova realidade que vai estar aqui por um ano ou mais. Tá? Então, rapidamente adaptar o teu negócio, a tua participação na cadeia de valor para que essa nova realidade que está se formando em frente de você. O mais rápido que você fizer isso, mais seguro que você vai ter lucratividade e você vai ter relevância. Ao mesmo tempo que você está fazendo essas duas coisas, você tem que começar a salvar algum tempo do teu dia a dia para pensar no futuro. O que isso vai influenciar o futuro da indústria? O que isso vai influenciar o futuro dos meus clientes? Quem vão ser os vencedores? Quem vão ser os perdedores? Quais as aplicações novas que vão aparecer? E como eu vou ter sucesso nesse novo cenário? Então, reagir, adaptar e imaginar o futuro é como você gerencia e organiza o teu cérebro e o teu tempo de liderança para ter sucesso em qualquer crise. Quando vem específico de compósito e específico do Brasil, eu acho que o que vai ajudar os negócios no Brasil e que vai fazer gente bem-sucedida no negócio é voltar às bases, tá? O que quais são as capacidades e as habilidades que eu tenho, que eu sei que por anos eu sei que eu sou bom nisso, tá? A segunda coisa, quais são os parceiros que eu posso confiar e que eu vou chamar para essa conversa? Porque nesse tipo de situação, você não resolve as coisas sozinho. Mais verdade disso em economias como a do Brasil, que é uma economia que está crescendo e que é emergente, Brasil, Rússia, Índia, é mais válido isso porque os recursos são mais escassos. A questão da parceria e da colaboração é muito mais importante. E a terceira coisa é o seguinte, olhar para os mercados do Brasil e entender as particularidades do mercado e traduzir isso em qual aplicação, qual produto que eu deveria investir com os meus parceiros, construindo isso nas capacidades e nas habilidades que eu tenho, que eu devo investir agora, tá? E sempre tem alguma coisa, tá? Sempre tem alguma coisa. Você disse a eólica no Brasil está bem, como está no mundo inteiro, tá? A construção civil também está indo um pouco melhor. Eu ia dizer isso, construção civil e infraestrutura. Todos os governos, para recuperar a economia, investem em construção civil e infraestrutura. Isso gera emprego. E isso é investimento para o futuro. Eu olharia nesses setores para procurar oportunidade. Com a sua experiência internacional, se você consegue apontar sugestões de produtos ou nichos de mercado para os transformadores brasileiros, por exemplo, a gente sabe que as portas de compósitos são aplicações consagradas aí fora, mas aqui ainda no Brasil é bem incipiente. Tem alguma coisa que você possa... Bom, deixa eu dividir com você e com os teus seguidores o que eu acho que são 4 áreas de compósito que merecem atenção do ponto de vista de tecnologia, e eu não tenho específicos de cada uma, mas eu tenho específicos em algumas. Eu acho que a primeira tendência de compósito que é muito importante
é o ganho de propriedades mecânicas. Bem, compósito é mais leve do que outros materiais, resiste por mais longo prazo, ok? Mas ele precisa ganhar resistência mecânica porque a maior parte das aplicações são estruturais. Então, compósitos que têm maior módulo, maior resistência mecânica, têm chances maiores no mercado e aumentam a área de influência de compósito. Por exemplo, se compósito tem a chance de substituir 2% das aplicações de aço, se você consegue fazer peças em compósito com maior resistência mecânica, isso pode crescer para 3%, para 4%, para 5%, para 10%. Então, procurar otimizar o compósito de uma maneira que tenha melhores propriedades mecânicas. A segunda coisa de compósito que é diferente de aço e alumínio, é que compósito tem a chance de mudar a química. Você pode adaptar as fibras para terem melhores propriedades químicas na superfície e você pode adaptar a resina para ter melhores propriedades químicas, o que te dá a possibilidade de funcionalidade. Então, compósitos que têm funcionalidade, que fazem alguma coisa além da aptidão natural, que é estrutural. Por exemplo, nós estamos envolvidos numa iniciativa que é painéis de compósito que tem um produto químico nele que sequestra os produtos nocivos à saúde que estão no ar. Obviamente, isso não vem da fibra e não vem da resina, vem do aditivo químico que é colocado. Então, esse aspecto de compósito como funcional, além de estrutural, explorando a parte química do compósito na fibra, no sizing ou na resina, eu acho que é muito importante. A terceira coisa que eu diria que é uma tendência forte e é onde a gente acha oportunidades é na optimização do desenho, da engenharia de compósito. Mais você conhece sobre o cálculo estrutural, mais você conhece sobre a tecnologia de compósito e mais você otimiza, mais chances você tem de reduzir peso e, por consequência, reduzir custo. Muitos de nós não exploramos a total capacidade e potencial de compósito, mas entender engenharia de compósito e usar isso para reduzir peso das peças que você fabrica hoje em compósito e reduzir custo da peça, eu acho que é uma tendência importante e pode trazer vantagem. E, finalmente, o que eu chamo produtividade. Tá? Você conseguir tirar custo fora da tua equação, principalmente por trazendo novos processos para fazer peças ou optimizando e melhorando e dando um revamp no teu processo atual. Okay? Tem muita oportunidade, tem muito desperdício, tem muito dinheiro sendo jogado fora nos processos de fabricação de compósito. Okay? Nós temos processos de compósito que ainda tem 8% de resíduo, 11% de geração de lixo. Okay? Se você elimina isso, a tua lucratividade aumentou 8% imediatamente. Essa parte de produtividade de processo é muito importante. E, por fim, quais tendências em termos de tecnologia você acredita que estão mais próximos de desembarcar no setor brasileiro de compósitos? Compósito é interessante. Eu acho que a tecnologia de compósito, por tudo que eu conheço e que eu visito, não tem fronteiras. E a comunicação é tão grande hoje que as tecnologias crescem e se introduzem no mercado de uma maneira global. O que faz diferença é se o mercado está preparado para fazer o investimento de capital, para fazer o treinamento dos funcionários, contratar consultores. Isso pode mudar e fazer que seja mais lento. Mas eu acho que todos conhecem a tecnologia e ela está lá disponível para todos. Esse sendo o caso, eu acho que a primeira tendência é a tendência de mudar de processos totalmente manuais para processos mais automáticos. É a mudança de spray-up manual, sem controle, para spray-up robotizado ou spray-up com monitoramento automático, ainda manual, mas com monitoramento automático para reduzir o número de perdas, okay?
Nós temos feito isso com alguns clientes mundiais, onde você reduz o custo total da peça em até 14%, porque Nossa, você monitora. E isso é com sim. investimento relativamente baixo. Tá? Você pode ir para a automatização, que são robôs que fazem spray-up, que é um investimento alto, investimento de centenas de milhares de reais, ou você pode ir por monitoramento automático, que é muito mais barato. É na casa de 10 mil, 20 mil reais. Tá? Isso ajuda muito. Mas eu acho que essa é a primeira tendência. A segunda tendência é, em aqueles que estão em processo automático, ir para processos onde a colocação e o direcionamento da fibra é mais específico. Tá? Por exemplo, indo para melhores processos de filamento contínuo. Tá? Muitas máquinas de filamento contínuo hoje ainda são limitadas no ângulo, são limitadas na velocidade, são limitadas no controle de relação fibra-vidro. E eu tenho visto, inclusive no Brasil, eu tenho visto alguns vídeos que me enviaram de novas máquinas de filamento contínuo que dão muito mais possibilidade de ângulos, que dão maior velocidade, que fazem melhor controle da relação fibra-resina, que podem ir mais camadas, que podem mudar o ângulo no meio do processo. Eu acho que essa é outra tendência grande. E a última tendência é relacionada com alguma coisa que você disse antes, são processos que usam produtos que são mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Esses estão demorando um pouquinho mais para ser introduzido, mas alguns começam a aparecer. E que são normalmente adaptações do que impressão em 3D. Hoje tem impressão 2D, que é mais simples, é mais barata, é mais rápida, e tem alguns conceitos de pré-formagem, onde você não compra a resina e a fibra, você compra alguma forma de resina e fibra já pré-formado e você só molda finalmente. Tudo isso aumenta e melhora a sustentabilidade ambiental. Você pode trabalhar com produtos mais sustentáveis. Eu acho que essa é outra tendência também. Bom, Márcio, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por você ter participado com a gente. E espero encontrar em breve aqui no Brasil, fazendo uma visita na associação. O mesmo, resolvo os problemas de coronavírus aí, eu resolvo os problemas de coronavírus aqui nos Estados Unidos, os voos são retomados e nós voltamos a nos visitar. Ok, obrigado, Érica, tudo de bom para vocês. Obrigada a você. E obrigado aos seus seguidores também. Tchau.